Mantenha o texto bíblico aberto aí, mas antes da gente ler o texto eu vou falar algumas coisas. Uns 2 domingos atrás, eu estava fechando a capela aqui, com a Paula e as crianças e mais algumas pessoas, e aí apareceu uma mulher pedindo comida, pedindo alguma coisa para poder comer. E a gente não tinha nada, né, para dar. A gente aluga aqui o espaço, a gente não tem ainda um ministério, né, de ação social organizado. E aí eu peguei o que tinha da ceia, tinha sobrado bastante uva, pão, biscoito, né, as coisas que a gente serve no café da manhã. Juntei tudo e dei para a mulher, porque a mulher estava junto com o menininho, e o menininho olhou para ela e falou assim: mãe, eu tô com fome já era perto da hora do almoço, né? E cara, eu dei aquilo, mas eu confesso assim para vocês que eu fiquei com uma sensação de impotência, de não poder fazer mais, né? E eu também estava sem dinheiro, sabe? Não tinha o que dar mais. Peguei o que tinha e dei para eles. E por que eu estou falando isso? Porque nesse mês a gente está refletindo sobre o tema Vivendo em Comunidade. O Abba pregou 2 domingos atrás sobre a comunidade da paixão, a comunidade daqueles que sofrem juntos. Domingo passado eu preguei sobre a comunidade do perdão, e hoje eu quero falar com vocês sobre a comunidade da partilha, essa ideia da gente dividir aquilo que a gente tem. Mas é difícil a gente falar de partilha nos dias de hoje, porque tem muita gente aproveitadora, desde os religiosos com a teologia da prosperidade, que vão vender para você coisas, né, falando que sei lá, faz o sacrifício aqui de não sei o que lá para você poder ser abençoado e para você poder prosperar. E aí tem de tudo, né? Tem desde pastor evangélico, mas em todas as religiões a gente tem esses aproveitadores, né? Sei lá, guru, bispo, apóstolo, aitolá, pai de santo, em todos os lugares a gente vê essas pessoas. Então é muito difícil a gente falar disso. Por outro lado, no meio secular também está tendo cada vez mais isso. Eu estava lendo uma matéria essa semana da BBC de uma empresa de coaching lá na Inglaterra, que a BBC fez uma investigação, né, em cima dos caras. A empresa chama Lighthouse. E aí os caras perceberam que os caras atuam como se fosse uma seita, sabe? Do tipo assim, a pessoa ela se envolve, né, com essa empresa de coaching. E aí os caras vão pedindo cada vez mais dinheiro para os caras vão investindo. E aí o cara, né, que foi a namorada dele que pediu ajuda, né, o cara tinha vendido uma casa e ele deu uma casa para os caras, para receber um coaching, sabe, assim, porque... E aí, assim, era uma lavagem cerebral mesmo, o cara ficava o dia inteiro na frente do computador, e o líder lá da empresa lá, ele era, sei lá, tipo esses apóstolos mesmo, assim, sabe, que os caras veneram, né? E se você abrir o teu Instagram vai estar cheio de coisa assim, parecida, certo? Então, a pergunta que eu fiquei é assim: como que a gente pode falar de ser uma comunidade da partilha, que ajuda o necessitado de verdade, tipo a mulher que vem pedir recurso, aqui, alguma coisa, porque está com fome, está com uma criança com fome, sem a gente se tornar refém dessa lógica da exploração da fé, essa exploração do inconsciente, né, que... A empresa de coaching, por exemplo, os caras eles iam fazendo meio que misturando com, sabe assim, meio que uma psicanálise, um negócio assim, aí a pessoa vai trazendo os traumas dela, né, e aí os caras começam a ter toda essa gama de desejos, né, que a pessoa tem, de objetivos que ela tem na vida e tal, e aí pega tudo isso daí para explorar. Como que a gente pode, então, ser generoso, compartilhar aquilo que a gente tem, sem cair nessa lógica? Então, a gente vai ler um texto, né, da palavra de Deus, que eu acho que ajuda a gente a entender isso, mas eu queria dar o contexto para vocês, tá bom? Segura mais um pouquinho. Porque assim, você precisa entender qual é o contexto do que o texto foi escrito. A fome na antiguidade era uma coisa muito presente na antiguidade. A gente tem vários relatos, na própria Bíblia você tem vários relatos de episódios de fome. Você tem, por exemplo, José no Egito, quando ele vira governador do Egito, tem uma grande fome, né, em todo mundo e tal... E aí ele ajuda o pessoal a superar aquela fome. Você tem o profeta Elias, por exemplo, séculos depois, né? E aí tem uma grande seca e as pessoas estavam com fome. Então assim, as secas, né, os desastres naturais, eles geravam muitas fomes. Outra coisa que gerava muita fome eram as guerras.
Então, na própria Bíblia você tem, por exemplo, o cerco de Jerusalém, também lá no livro de Reis, quando os sírios cercaram Jerusalém, as pessoas, diz o texto bíblico que as pessoas elas comiam cocô de pomba, porque não tinha o que comer, entendeu? Você pega o livro de Lamentações, por exemplo, de Jeremias, fala que as mães comiam seus próprios filhos, porque não tinha o que comer. Então a fome ela era muito terrível na antiguidade. E aí a gente percebe que se tornou uma prática comum das igrejas ajudarem nesses momentos de fome. Então, por exemplo, se você abrir tua Bíblia lá em Atos 11, não é o texto que a gente vai ler ainda hoje, Atos 11, 27 ao 30, diz assim, ó: naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo todo. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. Isso foi na década de 40, tá? Tem inclusive relatos fora da Bíblia que falam dessas fomes. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Então esse episódio de Atos 11, ele é anterior ao texto que a gente vai ler lá de 2 Coríntios. Mas me parece que foi aí que surgiu no coração de Paulo essa intenção de ajudar os pobres, que estavam passando necessidade. Então, o texto de 2 Coríntios que a gente vai ler, na verdade, ele tem um contexto também. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, um ano antes, Paulo organiza uma campanha de arrecadação. Então, se você abrir tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, você vai ler o seguinte, ó como é que ele organiza. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolheram para levar as ofertas até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Então, um ano antes, Paulo fala assim, todo domingo então para e separa alguma coisa. Quando eu chegar aí, tinha demorado um ano para ele viajar. Então eles já tinham conseguido arrecadar um dinheiro para poder levar. E aí é legal também que ele se preocupa inclusive com, como é que eu posso dizer? Tomar um cuidado até assim de ter meio que uma... Como é que é o nome quando as empresas fazem uma vistoria? Auditoria, né? Então fala assim, separa um pessoal aí para acompanhar na viagem, para poder levar essa oferta para vocês saberem que está tudo certinho, né? E aí então, um ano depois, então a gente vai ler o texto agora de 2 Coríntios, no versículo 10, por exemplo, ele fala assim, a minha opinião sobre esse assunto é essa: é melhor para vocês que terminem agora que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Então agora a gente vai ler o texto, né? Então um ano antes eles começaram a arrecadar, e agora então a gente consegue ler. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois pela vontade de Deus. Eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse nosso serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês.
O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é essa. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas. Ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Deixa eu pontuar algumas coisinhas aqui. Paulo está escrevendo para o pessoal que está lá em Corinto. Eles estão na Grécia, tá? Região da Caia, perto de Atenas, né, Grécia. Incentivando eles então a recolherem essa oferta para o pessoal que está lá na Judéia, lá em Jerusalém. Para motivar eles, o que ele faz? Ele dá o exemplo do pessoal que está na Macedônia. Macedônia é o norte da Grécia. As igrejas da Macedônia quais eram? A igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia. Agora o lance é o seguinte: essas igrejas também eram formadas por pessoas pobres. Mas o que Paulo diz é que, mesmo eles sendo pobres, eles foram extremamente generosos. Deram o que podiam e o que não podiam, né? Ele fala lá no versículo 2, né? Eles insistiram em colaborar. Isso é muito interessante, né? Porque geralmente as pessoas mais generosas não são as mais ricas, são aquelas que também passam por dificuldade. Talvez porque essa experiência de escassez, ela sensibilize a gente com a dor do outro. E aí isso faz a gente estar com o coração aberto para poder colaborar também. E o fato é que os macedônios, eles haviam doado de uma maneira generosa e sacrificial. Eles deram aquilo que eles não podiam dar, né? E a pergunta que ficou na minha cabeça é: como é que eles fizeram isso? Eu acho que o segredo de toda essa passagem é o versículo 5, que fala: primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e também a nós. Tem um dicionário bíblico que eu fui pesquisar para entender o significado dessa palavra dar nessa passagem específica. E dar nessa passagem significa entregar-se para alguém que exige algo de si, uma hipérbole por desconsiderar inteiramente meus interesses particulares, dou o máximo que posso. Então dar-se nesse caso, né, a Jesus, significa desconsiderar inteiramente interesses particulares. Desconsiderar inteiramente interesses particulares. Ou seja, essa atitude de dar é uma atitude que me desloca de mim mesmo e me coloca no lugar do outro. É uma atitude, uma disposição que me desaloja, né, dos meus interesses particulares e aloja dentro de mim os interesses do outro. É uma disciplina espiritual que controla os meus instintos naturais. Do quê? De encapsulamento, de ensimesmamento, de autorreferencialidade, e me abre para o outro, me torna vulnerável à dor do outro, me liberta de mim mesmo e me faz eu enxergar as outras necessidades. E aí sabe o que eu fiquei pensando? O seguinte, talvez dar-se a Jesus e dar-se ao outro seja a única forma que a gente tem de se livrar desse narcisismo que vive dentro da gente e que sedutoramente convida a gente a ficar olhando para o espelho da água, né? E a mergulhar nesse mergulho da morte. Vocês lembram da história do Narciso? Ele fica tão apaixonado por ele mesmo, que ele, né, no refletido ali no espelho d'água, que ele mergulha dentro do espelho d'água, ele morre nisso. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem diz isso não sou eu, né? Eu estava outro dia vendo uma palestra de uma psicanalista chamada Teresa Pinheiro.
Ela fez uma palestra, você pode olhar depois da tua casa, no Café Filosófico, sobre narcisismo e depressão. Nessa passagem, ela relata o caso de uma paciente jovem dela, muito inteligente, falou, inteligentíssima, extremamente depressiva, várias tentativas de suicídio. O que tira essa menina da depressão? Ela falou assim, um dia ela não sabe porquê, a menina vê um anúncio dos amigos da escola, e ela resolve atender esse anúncio dos amigos da escola, né, que é conclamando as pessoas a ajudarem nas escolas públicas, e ela resolve dar aula de inglês. Ela falou, não sei nem por que essa menina fez isso, né, mas a menina foi, e no que ela vai, ela começa a dar aula de inglês para outras crianças, ela sai da depressão dela, ela sai de dentro do quarto, e aí ela meio que se salva, né? A Teresa Pinheiro, então, ela reflete, ela fala assim, o que faltou para a contemporaneidade? Faltou sentir-se útil, ter um pertencimento. E aí eu lembro do texto de Isaías 58, quando Deus, né, em Isaías 58, ele está criticando o jejum das pessoas, ele fala assim, viu, esse jejum que vocês fazem, vocês acham que é isso que me agrada? Ficar sem comer, sabe? Ficar se martirizando. Eu falo assim, ficar tanto tempo sem comer que vocês se curvam como se fosse um bambu, né? E aí ele fala assim, vocês acham que é isso que eu quero? Que vocês fiquem tristes um dia só? E aí Deus fala assim, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com o faminto, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará à presença de Deus, os protegerá por todos os lados. E olha só o que diz: se derem de comer aos famintos e socorrerem aos necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. A escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Você quer sair da depressão? Ajuda alguém. Quer sair da depressão? Quer sair de dentro do teu quarto? Se dá para alguém, se doa para alguém. Porque a depressão, ela é um sintoma dessa época que a gente vive, que é esse mundo, essa cultura, que diariamente convida a gente a ficar olhando só para o nosso umbigo e esquecer do outro. E aí toda essa autorreferencialidade, toda essa autossuficiência, toda essa existência autocentrada, ela cobra um preço. Qual que é o preço? É isso que a gente está vendo. Depressão, sabe, tentativas de suicídio, esse mau humor, né, essa coisa toda hora, né, voltado para a gente mesmo. Mas à medida que a gente sai da gente, se abre para o outro, diz o texto, a salvação de Deus brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Então o que você precisa fazer de maneira prática, né? Tal como os macedônios, você precisa se doar sacrificialmente, primeiro a Jesus, depois para o teu próximo. A pergunta é, por que você deve fazer isso? Será que, porque pensa bem, se a gente fizer isso só para a gente não ficar depressivo, se a gente fizer isso só porque a gente está procurando um sentido, um propósito, para a gente poder se sentir bem com a gente mesmo, no final das contas, a nossa motivação é o quê? É egoísta, a gente está querendo, né, se sentir bem. Paulo não usa essa motivação. O que Paulo faz? Paulo fala assim para eles: porque vocês conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Paulo aponta para o Evangelho como fonte de motivação. Ele fala assim, olha para Jesus, olha para o que Jesus fez. Ele era rico, mas por amor de vocês ele se tornou pobre. Para quê? A fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Ele mostra essa troca substitutiva de Jesus. Aquele que era rico se fez pobre, para que aqueles que são pobres se tornem ricos. Sabe por que a gente não consegue mensurar
essa troca de Jesus, esse abrir mão da riqueza dele e se fazer pobre, é porque a gente não medita em quem era Jesus antes dele encarnar. Se a gente meditasse na grandeza dele, na glória dele, em tudo que ele tinha, em tudo que ele abriu mão, isso ia mexer com a gente. O C.S. Lewis, quando ele escreve a trilogia cósmica, parênteses aqui, tá? Fofoca de nerd. Dizem que foi uma aposta que ele fez com o Tolkien. Eles não gostavam do H.G. Wells, sabe, o H.G. Wells? Eles não curtiam muito ele, né? E ele era cheio de ficção científica. E aí os dois fizeram uma aposta. Um ia ter que escrever uma história sobre viagem espacial e o outro ia ter que escrever uma história sobre viagem no tempo. E aí o Lewis ficou com a viagem espacial e o Tolkien com a viagem do tempo. O Tolkien nunca escreveu. E o Lewis escreveu 3 livros, né? E aí, em um dos livros dele, que é o terceiro, aquela fortaleza medonha, o que o Lewis faz? Ele cria uma mitologia, onde dentro dessa mitologia, a ideia do Lewis é o seguinte: cada planeta do sistema solar é governado por uma potestade. O que é uma potestade? É um poder celestial, um anjo. Cada uma delas tem um governante. E aí o Lewis vai falar assim, que os pagãos antigos, eles de alguma forma conheceram esses governantes e identificaram esses governantes como deuses. E deram nome para eles: Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, certo? Então, dentro dessa mitologia dele, cada um dos planetas tem um governante, que ele chama de Oyarsa, são anjos, se você quiser, e eles que regem. Nesse livro, tem um momento que 5 anjos, eles se materializam aqui na Terra. E aí é muito interessante que a presença desses anjos, ela vai causando coisas em quem está na casa onde eles aparecem, né? Eles despertam sentimentos e atitudes de acordo com a personalidade de cada um desses anjos. E aí quando ele descreve o último anjo que chega, que é Júpiter, que talvez seria o mais próximo de Jesus, e aí dentro da Bíblia, né, a gente poderia talvez associar ele ao arcanjo Miguel, tá? Eu quero ler para vocês, não é muito grande, mas eu quero ler para vocês porque o Lewis ele é fantástico, e só para ajudar você a meditar, tá? O que é a presença de Deus? O que seria a presença de Jesus quando ele estava lá no céu? Ele diz assim, ó: no piso superior, o raio poderoso do último visitante transformou o salão azul em uma explosão de luzes. Na presença dos outros anjos, um homem poderia sucumbir, mas na presença deste morreria. Mas se sobrevivesse, iria rir. Se você apanhasse um sopro de ar que emanava dele, você teria se sentido mais alto do que antes. Se você fosse um aleijado, iria andar de modo majestoso. Mesmo que você fosse um mendigo, você usaria seus trajes andrajosos com magnanimidade. Reino, poder, pompa festiva e cortesia saíam dele, como fagulhas voam de uma bigorna. O repicar de sinos, o soar de trombetas, o desfraldar de bandeiras são meios usados na terra para criar um símbolo esmaecido de sua qualidade. Era como uma grande onda de luz, uma onda terrível, com a crista espumosa e arqueada em esmeralda, que vem rugindo com uns 3 metros de altura e um riso irreprimível. Era como o início da música nos salões de um rei, tão elevado, e em um festival tão solene que um tremor parecido com medo percorre os corações jovens quando estes a ouvem. Pois aquele era o grande Glund Oyarsa, rei dos reis, através de quem a alegria da criação percorre principalmente estes campos de Arbol. Arbol é o sol, tá? Conhecido nos tempos antigos como Júpiter, e sob este nome
por uma má interpretação, foi confundido com o seu Criador. Quão pouco aqueles homens sonharam, em quantos graus a escada dos seres criados se ergue acima dele. Com a chegada dele, houve festa no salão azul. Cara, é fantástico você imaginar um anjo. O que é a presença de um anjo? Cara, tenta imaginar a presença de um anjo que é extremamente majestoso. E aí, se Lewis consegue descrever, né, um ser celestial com tamanha nobreza, realeza, imagina você o que significou. Aquele diante de quem, inclusive esse ser celestial, se curva. Imagina o que era para ele abrir mão da grandeza dele, da nobreza dele, da glória dele. O que significou para ele abrir mão da riqueza, da realeza e se tornar um ser humano fraco, frágil, dependente de uma mãe, dependente de um pai, dependente de uma avó. Eu acho lindo aquele seriado do Jesus lá, do The Chosen, quando Maria descreve, quando ela concebe Jesus, né? E ela fala assim: eu não sei o que eu esperava, porque o anjo falou, né, tipo, que eu fui agraciado, né, de modo, falou assim, mas quando ele nasceu, ela falou assim, eu olhei ele, sabe, todo sujo. E aí ela vai falar, só que ela se segura, né? Mas o que ela quer dizer é o seguinte: quando eu vi ele todo sujo de cocô, inclusive, que foi um parto natural, né? E no parto natural sai sangue, sai cocô, sai tudo, né? E a criança está tudo lambuzada. Ela falou assim: eu fiquei olhando para aquele bebê frágil, pensando, cara, ele depende de mim. Você tem noção do que foi isso? Nascer nu e morrer nu. Nascer pobre e morrer pobre, sem nada. Então assim, se essa imagem do Evangelho não capturar o nosso coração e não constranger a gente, sabe, a doar aquilo que a gente tem, não vai ser outra coisa que vai, sabe assim, mudar a gente. Então meu apelo nessa manhã para você é esse, sabe, medita nessa imagem. O que ele abriu mão, pensa em tudo que ele abriu mão, a riqueza que ele tinha. Medita nisso todo dia e vê se isso não mexe o teu coração, sabe? Para você olhar e falar assim, cara, a gente cantou a música, entendeu? Grandeza, glória, honra vem de Deus. O tornar grande, o tornar poderoso, o tornar forte, quem te deu a força para trabalhar, quem te deu a inteligência para trabalhar, quem te deu, sabe assim, a capacidade de criar coisas, cara, foi Ele. Então, se isso não capturar o nosso coração e não fizer a gente olhar tudo aquilo que Ele deu na nossa mão e falar assim, cara, deixa eu dividir, não vai ser outra coisa que vai, sabe? Tudo vai ser forçado, tudo vai ser, entendeu? Então, né, de novo, de maneira prática, tem uma infinidade de gente precisando da tua ajuda. Essa semana eu tenho um amigo meu que a gente ficou amigo por conta do nome, né? Eu tenho um podcast da Confraria dos Maltrapilhos. O cara tem um projeto Maltrapilho lá no Espírito Santo. Todo dia de manhã ele faz um culto debaixo de uma ponte, de um pontilhão lá no Espírito Santo, com pessoas em situação de rua. E a história de conversão desse cara é muito louca, porque ele é todo tatuadão assim, sabe, grandão, tamanho do Rafa, assim, grandão, roqueirão. E ele falou assim, que ele não levava Deus a sério, ele tocava a vida dele bem mais ou menos, até o dia que ele sofreu um acidente de carro, na estrada. 5 carros bateram. Todas as pessoas que estavam dentro dos outros carros, dos outros 4 carros, todo mundo morreu. Só sobreviveu ele e a mulher dele. E aí ele resolveu mudar de vida. Ele falou, não, cara, eu vou viver para Deus, não dá mais. Aí ele largou tudo que ele tinha e foi morar na favela, sabe? E hoje ele é o cara que a Prefeitura do Espírito Santo convidou ele para cuidar da população em situação de rua, da saúde dessa população. E aí ele vive de oferta, manja. Aí ele mandou no WhatsApp, né,
para a lista lá de amigos dele. E ele falou: ó, galera, eu bati o carro 2 vezes esse mês, a filha dele ficou internada vários meses, né, eu tenho acompanhado. Ele falou assim, e semana passada ele viu uma pessoa morrer, ele estava junto com uma pessoa que morreu de overdose, uma pessoa morreu no braço dele. Ele falou assim: eu não estou dando conta, eu preciso fazer terapia, senão eu vou surtar, manja. E aí ele pediu ajuda. E eu também não tinha dinheiro, porque eu estava todo no vermelho, mas eu tirei dinheiro de uma poupança, mandei pro cara, falei: ó, é pouco e tal, é de coração. Mas é isso, manja, tipo, sabe? Tem o Marcos, que é missionário da IPI, ele trabalha na Missão Sena, lá em São Paulo. O Lucas tem tocado com ele, né? O Marcos, ele está responsável hoje pelo trabalho que eles fazem com os travestis. Gente, você tem noção que o travesti é uma pessoa que até dentro da comunidade LGBT, ele não é visto, tipo, muitas vezes ele é desprezado? Não estou falando um travesti, sabe, assim, aquele que é artista, né, que tá... Mas o travesti de rua mesmo, entendeu? Que está se prostituindo. Nem dentro dessa comunidade, muitas vezes, ele é acolhido. O Marcos contou para mim, falou assim: cara, tem travesti que mora... Sabe quando você está indo para São Paulo, você está no Tietê, que você vê aquele bueiro de esgoto? Tem travesti que mora dentro daquilo. E a Missão Sena é uma galera que cuida desse pessoal. Cuida da saúde deles, sabe? Trata eles, entendeu? Com dignidade. Não tem essa coisa assim: a gente só vai fazer se você se converter. Não tem isso, manja. Eles recebem a pessoa do jeito que a pessoa está, do jeito que a pessoa é, e vão caminhando com a pessoa. E o Marcos cuida, então, se vocês quiserem, depois a gente pode passar o contato. Os travestis, ele também está cuidando do pessoal de missões de fora. Você lembra, Lucas, qual que é o país? Da Índia, né? Um orfanato da Índia, é ele que está arrecadando dinheiro para esse orfanato. Enfim, tem gente precisando de ajuda, tá? Eu só queria concluir dizendo o seguinte: cara, o que acontece se a gente... Imagina o que acontece se a gente se tornar essa comunidade da partilha. No finalzinho, Paulo cita um texto lá do maná, né? Ele fala: ó, aquele que colheu muito não ficou com sobra, e aquele que colheu pouco também tinha. Qual que era a ideia do maná? O maná era o seguinte: não dependia da tua capacidade de colher, porque todo mundo tinha uma porção igual. Se você fosse muito habilidoso em colher, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar aquilo que você colheu a mais e dar para quem não conseguiu colher. Porque se você acumulasse, dava bicho, né? Dinheiro acumulado dá bicho, entendeu? Dá bicho no coração, né? Tipo, estraga a nossa alma, apodrece a gente. Então a ideia é essa, né, do maná. Então, caras, aquele que conseguiu, foi mais habilidoso, repartiu. E aquele que foi menos habilidoso também tinha, né? Eu queria encerrar com essa ideia. A ideia da Bíblia é que haja igualdade. O princípio é esse, que haja igualdade. E lá na igreja primitiva, eles levaram isso tão a sério que no ano 250 depois de Cristo, só para você ter ideia, a igreja de Roma sustentava 1.500 pessoas que não tinham nada. Nunca no Império Romano teve uma coisa dessas. A ponto de um imperador falar assim: esses ímpios galileus, né, esses ateus, ele chamava eles de ateus porque tinha abandonado os deuses, eles cuidam não só dos pobres deles, mas cuidam inclusive dos nossos pobres. Então minha oração é para que o Novo Norte se torne essa comunidade da partilha, que não haja necessitados à nossa volta, nos nossos círculos de relacionamento, para que a nossa comunidade nasça e ela seja um reflexo do reino de Deus, reino de igualdade, de justiça, de abundância para todo mundo. Essa é a minha oração. Eu espero que você caminhe com a gente nisso, nessa visão. Amém?